Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tirar um tempinho do nosso tempo para estudar um pouquinho sobre a disciplina de estudos amazônicos, dar continuidade ao conteúdo que nós começamos lá no primeiro bimestre. E no segundo bimestre a gente vai trabalhar um pouco sobre a produção extrativa, a agricultura e a pecuária na região amazônica, tá? Então, como todos nós já sabemos, a Amazônia ela foi uma região, assim como muitas áreas do Brasil, que se destacou pela atividade do extrativismo. Desde as populações indígenas, o extrativismo ele vem sendo uma grande fonte de economia dentro da região. Mesmo com as outras atividades econômicas se destacando depois, com o decorrer do tempo, né, como a agricultura, a pecuária e hoje a indústria também, que se destaca muito, mas ainda temos áreas dentro da região que o extrativismo ele é de suma importância. Muitas populações ribeirinhas, populações rurais, populações quilombolas, ainda exercem essa atividade como meio de sobrevivência. E muito daquilo que nós nos alimentamos hoje vem da atividade do extrativismo, tá? Então aí a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro momento, esse processo do extrativismo na região amazônica. O extrativismo vegetal na Amazônia ele sempre foi uma atividade muito importante. Ele sempre se destacou na região. Ele sempre foi fonte de alimento para muitos povos e continua sendo até hoje, como eu já falei, né? Isso porque a nossa região, a Amazônia, ela possui uma grande diversidade de recursos vegetais. Ela é uma imensa floresta, a maior floresta do mundo, e possui uma maior quantidade do mundo de recursos naturais. E entre esses recursos nós temos os recursos vegetais, que são as fontes mais utilizadas no processo do extrativismo. E o extrativismo sempre se destacou como matéria-prima para as atividades econômicas também na nossa região, tá? Então, o espaço da Amazônia ele sempre foi um espaço que levou a atividade do extrativismo, pela grandiosidade da floresta amazônica e pela grande quantidade de recursos vegetais que nós temos. Com o passar do tempo, esses recursos que antes eram recursos vegetais, devido à quantidade da população que aumenta, devido à comercialização de produtos e devido a vários outros fatores, mesmo esses produtos que antes eram só extraídos, hoje eles já fazem parte de uma atividade agrícola dentro da região. Por exemplo, um dos principais produtos que se destacou na atividade do extrativismo foi as drogas do sertão. Outro produto que se destacou em grande quantidade foi o ciclo da borracha, que foi um período na Amazônia, que a gente vai estudar depois. Cada um desses produtos, a borracha ela foi um produto na Amazônia que trouxe grande crescimento, muito desenvolvimento para a região, tá? Foi um momento auge da região amazônica, onde várias cidades, onde vários espaços amazônicos foram construídos a partir desse momento que nós vivíamos, né, que foi vivido com o ciclo da borracha. Então, esses produtos, tivemos o cacau, né, que foi um produto muito importante na Amazônia. Então, esses produtos que antes eram só extraídos da Amazônia, hoje eles já são produtos agrícolas, eles já são produtos que são plantados, porque com o passar do tempo, com o processo de desenvolvimento da região, com o processo de crescimento econômico, de crescimento da população, a comercialização do produto ele se deu em grande quantidade. Então, quando começa a se comercializar, se ter condição de se produzir cada vez mais, então é necessário se fazer um plantio, né, que é a atividade econômica da agricultura, onde você vai plantar em grande quantidade de forma racional, porque o extrativismo ele só é retirado da natureza. Então ele está na floresta de forma aleatória e a população vai lá e retira. Então quando você fala em agricultura, você vai plantar, você vai cuidar da terra, você vai colocar semente, existe todo um processo, né, no espaço natural. Então esse processo aí precisa ser racional, organizado, né, para que a atividade seja desempenhada com mais facilidade. Então, quando começou a haver todo um processo de crescimento econômico
crescimento do desenvolvimento e desenvolvimento da região, a comercialização do produto em maior quantidade daqui da região para as outras regiões do Brasil e para os outros espaços mundiais, foi necessário fazer um processo, deixar um pouco o processo extrativo e começar a trabalhar o processo de agricultura, de transformar essa atividade que antes era só extrativa em atividade para se plantar, que é uma forma mais organizada e se tem um resultado mais rápido, né, e em maior quantidade, tá? Então, vários produtos dentro da região eles foram importantes nesse processo do extrativismo. Como eu já falei, as drogas do sertão, a borracha, o cacau, né, atividades, as frutas tropicais, como a atividade do cupuaçu, do bacuri, o açaí, né, que é uma fonte de alimentação nossa da região amazônica. Então, todos esses produtos que antes eles eram extraídos, eles faziam parte da atividade extrativa, hoje, pela demanda, pela condição econômica da região, pelo processo de exportação, pelo aumento da população, é necessário fazer o processo de agricultura desses produtos. Então, nesse primeiro momento do nosso assunto, a gente vai trabalhar um pouco esse processo de extrativismo, da importância do extrativismo e como essas atividades que antes eram só extraídas começam a ser atividades agrícolas, né, plantadas, exercida pela ação do homem, que o homem transforma a natureza e vai fazendo o processo da agricultura dentro da região. Outras atividades também foram importantes, econômicas, como a pecuária também, que se destacou e hoje vem se destacando muito na região. Então, nesse primeiro momento, a gente faz essa introdução desse assunto, a gente vai trabalhar diversos produtos agrícolas na região, essas transformações que foram ocorrendo a partir da atividade do extrativismo para a atividade agrícola e para a pecuária dentro da região, quais as transformações que ocorreram na paisagem, as transformações que ocorreram com a população e principalmente as mudanças econômicas que foram ocorrendo e sociais que foram ocorrendo na Amazônia com essas atividades econômicas, tá? Então a gente fez essa introdução com vocês. Peguem lá o assunto na apostila, dê uma lida, dê uma estudada, marque aquilo que vocês não conseguiram entender, tá? Nesse processo aí da introdução das atividades extrativas, da agricultura e da pecuária na Amazônia. E qualquer coisa, qualquer situação, vem lá no meu PV que a gente tira as dúvidas, tá? Se cuidem, beijo.